Eu vou trocar a mensagem que eu ia ministrar agora de manhã, eu vou ministrar à noite. E algo que Deus colocou no meu coração durante as canções e aquilo que estava sendo feito. Bom, eu preciso te dar uma notícia de que a mudança de calendário não muda nada na sua vida. Certo? O máximo que um calendário vai oferecer a você é a informação de um dia de folga, talvez um feriado, ou quando começa o dia útil de trabalho, te sinalizar quando vai cair a data do seu aniversário e outras coisas parecidas. Mas se você está esperando o calendário mudar, para a sua vida mudar, eu vou te dar uma notícia. Não vai. Certo? É só você sair daqui e dar uma olhada para uma árvore, como é que ela está no dia 31 e volta lá. No dia 1º e ver o que aconteceu com ela. Porque o calendário não muda a sua vida, mas sua postura muda muito mais do que sua vida. Muda a história. Amém? A sua história e a história daqueles que estão perto de você. Então eu vou usar um texto bem comum, certo? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre Davi, um cara conhecido por ganhar um gigante, mas normalmente as pessoas não olham para as batalhas que ele perdeu, para tudo aquilo que ele enfrentou, porque se você gosta ou não, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Você é um guerrilheiro. Você está numa guerra, certo? Então esteja preparado para ela, porque seu inimigo não brinca, certo? Ele vai usar a pessoa em sistema full time, em sistema freelance, mas ele vai usar, às vezes sua sogra, seu marido, sua esposa, seus filhos, e o mais legal, você, certo? Até eu sei que está rindo, às vezes você não trabalha integral, mas faz um servicinho assim de moto demônio, tá certo? Então nós vamos dar uma olhada e eu vou começar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, verso de número 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, que toda distração caia por terra e que a Tua palavra, que é hábil para fazer aquilo que lhe convém, faça. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Deixa eu explicar uma coisa, se você vai lidar com Deus, Deus não lhe deve satisfação. Deus não tem que explicar a você o que Ele vai fazer na sua vida, na sua família, se as coisas vão dar certo amanhã. Talvez você gostaria de andar sempre no ambiente profético. Sempre naquele ambiente onde toda noite, ao dormir, Deus vai te revelar tudo que vai acontecer amanhã. Mas não é assim que funciona. Seria muito legal, sim ou não? Mas não é. Certo? Ele vai colocar coisas no teu caminho que não te avisou. Vai colocar pessoas no seu caminho que é obrigação sua selecionar que lugar elas vão ocupar na sua vida. Certo? Porque tem pessoas que fazem parte da sua agenda e outras fazem parte do seu destino. Nunca coloque ninguém do seu destino na sua agenda, ou você vai perder pessoas extraordinárias. E nunca coloque pessoa de sua agenda no seu destino, ou você pode chegar num lugar onde não gostaria. Então levante todo dia, porque o pau vai quebrar. Eu sou carioca, moro na Baixada Fluminense e há um lema: se cair, vamos cair atirando, maluco. Porque o bicho pega. Tá certo? É assim, mas o Rio de Janeiro é perigoso. Perigoso era Jardim do Éden. Um crime aconteceu onde morreu 25% da população. Tinha 4, morreu 1. Se você acha que Rio de Janeiro tem bala perdida,
A Bíblia tem flecha perdida. Sai fora, maluco. Certo? Então, a vida nunca foi fácil para ninguém. E mais difícil para quem é mole. Tá certo? Então, se vira, dá seu jeito, se fortalece e vamos embora, porque o bagulho é doido. E nós vamos olhar a partir de agora. Certo? Quem era Davi? Davi era um rapaz que resolveu viver um estilo de vida que agradava a Deus. Que estilo de vida era o estilo de Davi? Quem ele era? Rico? Não. Poderoso? Não. Quem ele era? O filho mais novo de uma família humilde de Belém, certo? Que tomava conta de um grupo pequeno de ovelhas de seu pai. Como este menino seria selecionado para viver algo grande? Como ele atrairia a atenção do Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, aquele que coloca nos reinos, ou permite, né, que os monarcas ocupem o seu lugar? Como Davi chamaria a atenção de Deus? O que ele fez? É importante que você entenda que tudo aquilo que Davi resolve fazer, ele busca fazer da melhor maneira possível. Ele é alguém que se entrega por inteiro àquilo que vai ser realizado. E ao fazer as coisas da melhor maneira possível, ele era alguém que obedece a Deus, pois a própria Bíblia diz: tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, faça, né, com todas as suas forças, para que o nome do Senhor seja glorificado através daquilo que você está fazendo. Então Davi resolveu viver a vida assim, desde cedo. Lá nas montanhas de Ramá, o profeta Samuel está quando Deus o visita e diz a ele: eu vou colocar um novo rei no trono. Ele não é da família de Saul, ele não é Jonatas, o filho de Saul. O novo rei de Israel será levantado da casa de Jessé, de Belém. Samuel fica com medo de levantar e ir para cumprir essa missão, pois se Saul descobre, vai matá-lo. Ele é um traidor, né? Conspirando contra o trono, pelo menos numa visão humana. Mas o que eu quero que você entenda é que em momento nenhum Deus conversou com Davi. Em momento nenhum Davi recebe uma informação: olha, o profeta está indo aí para te ungir como rei. Nenhuma profecia foi lançada sobre ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer que um ano que vem aí traga para você coisas boas? Não espere profecias, espere decisões assertivas, espere comportamentos de obediência, espere ou coloque decisões onde o nome do Senhor será glorificado. Esqueça as profecias e se preocupe com a obediência, com as instruções, com o posicionamento, com a honra, com a fidelidade, com a organização, e você vai ver como é que as coisas vão dar certo. Um dos livros que li que mais me encantou não é do mundo gospel, é de Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro, onde o teor do livro nos inspira a nos aplicarmos a cada dia mais, a nos aperfeiçoarmos cada dia mais. E uma frase que ele diz, que eu acho extraordinária: ele descobriu que quanto mais ele se preparava, mais sorte ele tinha. Então, se você não está a fim de fazer nada para 2025, ainda dá tempo de morrer em 2024. Você quer um casamento melhor, quer filho melhor, quer mais dinheiro, quer mais felicidade, você quer tudo isso e não está a fim de fazer nada. Essa é a verdade. Então Davi está lá vivendo a vidinha dele, pastoreando ovelhinha, provavelmente cantando: eram 100 ovelhas, ai 99, certo? E quem é que está vendo tudo isso? Deus, porque Deus vê sua força, Deus vê sua preguiça, Deus vê sua dedicação, Deus vê sua fofoca, Deus vê tudo. Quando você for fazer algo de errado,
Normalmente, como é que você faz? Faz assim não, que pode não ter ninguém. Quando você for fazer algo de errado, faz assim, ó. Eu não ia fazer não. Aqui não tinha ninguém aqui, achei que não tinha ninguém aí. Beleza. Um dia nós vamos estar aí. Tá certo? É assim. Tá certo? Davi resolveu viver num estilo de vida que o nome do Senhor era glorificado e ninguém via a não ser o Senhor. Hoje nós queremos aparecer para todo mundo, sim ou não? Eu conheço algumas pessoas que viajam para lugar, tirar foto no carro que não é dele. Aliás, eu conheci uns coaches que estavam indo para a Flórida, nos Estados Unidos, e alugando casas por período de horas. E levavam guarda-roupa. E durante as horas ele passava naquela casa como que fosse dele, na sala, com a roupa. E os videomakers gravando tudo, e depois distribuía por meses. Dele mostrando uma casa que não era dele, mas todo mundo pensava que era. E eu também não vou falar nome não, eu sei, mas não falo. Sou só meio fofoqueiro, entendeu? Pelo menos não sou por inteiro. Porque as pessoas gostam de mostrar aquilo que não são. Mas você pode enganar pessoas. Mas a Deus ninguém, Ele está olhando tudo. E Deus está lá olhando tudo e gostou do Davi. Pergunta para quem está do seu lado: Deus está gostando de tu? Não responde não. Tá certo? Não responde não. Eu vi uma nora perguntando para a sogra. Já estava dando confusão. Olhe para mim aqui. Deus está olhando tudo e Deus falou com Samuel. Samuel, vai lá na casa de Jessé. Fala comigo, na casa de Jessé. Para onde Samuel foi? Na casa do Jessé. Para ungir quem? O único filho que não estava em casa. Tem hora que eu fico pensando, será que Deus assim é onipresente mesmo, onisciente? Será que ele não sabia que o Davi não estava em casa e não podia mandar o profeta para o campo? Não, vai lá para casa ungir o filho de... Mas não diz quem era. Samuel também não sabe. Certo? Que é um negócio só entre Deus e Davi. Quando Samuel chegou, Jessé, se tinha um negócio que Jessé sabia fazer, gente, era filho. O cara cerol, fininho, pegador, maluco. Aliás, se você quer ser homem de verdade, você que é homem, tem homem aí? Só os homens que têm certeza. Porque hoje a gente tem que perguntar quem tem certeza que é homem, porque tem uns caras que não sabem, será que sou eu? Sou eu o homem? Isso. Todo mundo. Isso é complicado, certo? Tem gente que está com a crise danada. Então, vai ler a Bíblia. Porque lá tinha homem, os caras enfrentavam gigante, encaravam leão, entravam no fogo e pegavam mulher, maluco. Louvado seja Deus. E era velhinho, Abraão tinha 99, e ia para cima de Sara, vamos lá, minha velha. E Sara também não negava fogo não, vem devagar, meu velho, olha. E o bicho pegava na tenda. Hoje uns caras frouxos, rapaz. Homem com dor de cabeça, sabe? A mulher vai procurar, ele está indisposto. Ô, maluco. Indisposição você tem para acordar às 5 horas da manhã. Certo? Vocês gostam do assunto que vocês não fazem. Eu estou junto com vocês. Mas preste atenção, certo? Davi não está em casa. Samuel chega, Jessé passa todos os filhos, Jessé está confuso, os filhos estão confusos, Samuel está confuso. E aí Samuel pergunta: ô Jessé, não que tenha poucos, já tem 7, mas não tem mais nenhum não? Ele falou: até tem, o mais novo que fiz, recente, certo?
O Davi, ele está trabalhando. Ô, gente, era horário de trabalho, sim ou não? Quantos homens tinham em casa sem fazer nada? Deus detesta preguiçoso. Ele fala para o preguiçoso, vai aprender com a formiga, preguiçoso. Eu não estou perguntando se você tem vontade de fazer, certo? Não é isso. Para você fazer as coisas, você não tem que ter vontade, você tem que ter responsabilidade. A gente faz muita coisa sem ter vontade. Mas nós temos responsabilidade. Então ele está lá, apacentando as ovelhas, e o negócio está acontecendo na casa dele. Você que veio daquelas igrejas pentecostal xiita mesmo, aquele ambiente mesmo, estilo Naruto, aquela coisa assim de fogo assim lá. Você já ouviu falar que alguém pega a sua bênção? Ou se você não, alguém vai pegar. Ninguém pegou do Davi. Ele não estava em casa, mas a bênção estava lá. Você está entendendo? Porque se a bênção é sua, ela só precisa para ir até você de um posicionamento seu. Você não foi chamado para perder, você foi chamado para vencer. Se você está perdendo, o problema não é nem do Satanás, porque o Satanás sabe que não pode ganhar você. Se você estiver do lado do Todo-Poderoso. Se você estiver sozinho, aí você está lascado. Certo? Mas olha só, é a postura de Davi. Davi não estava em casa, está todo mundo lá, a comida está lá. E Deus falou, Samuca, não é ninguém desses aí não. Verifica direito. Jessé falou, tem o meu mais novo. Aí falou assim, então manda trazer o garoto. Aí chega Davi, novinho, bonitinho, certo? E aí, eu imagino Samuel olhando para ele, falou, nem é esse aí não, pô. E Deus falou, é esse mesmo. Ah, mas ele não é guerreiro, mas anda comigo. Mas ele não é tão forte como o outro, mas eu estou com ele. Você está entendendo? Mas ele não tem tantos recursos, mas ele me tem. Esse cara anda comigo, esse garoto está acostumado a andar comigo. Tudo que ele vai fazer, ele faz da melhor maneira, então eu estou junto com ele. Joga o azeite na cabeça do menino e vaza, o Samuel. Samuel recolheu sua significância, ungiu Davi, foi para a montanha de Ramá. E agora? Agora Davi voltou para apacentar a ovelha, com aquela harpinha dele e uma tiradeira. Lá está ele, apacentando as ovelhinhas. Aparece um leãozão para pegar uma ovelha. Davi olhou para o leão, essa tradução é minha, tá bom? Os teólogos de plantão morrem. Então amanhã fará 2 dias. Davi olhou para o leão e falou assim, leão, aqui tem pastor, maluco. O bicho vai pegar, irmão. A ovelha nem é minha, é de papai. Mas papai costuma contar. Então, se pegar a ovelha, eu pego você. O leão não acreditou. Davi correu, um dos textos mais loucos da Bíblia. O texto que Davi diz, aí o leão pegou a ovelha e saiu correndo. E eu saí correndo atrás do leão. Leão não é bicho que você corre atrás. Leão é bicho que você corre na frente. Certo? Isso é um livro de louco. O garoto correndo atrás do leão com a ovelha na boca, dizendo, me dá, me dá, me dá. Eu não sei se é um menino ou uma hiena. Eu confesso que eu não sei o que esse garoto é. E ele diz, e aí eu peguei a ovelha da boca do leão, e o leão veio para cima, matei o leão, mano. O tempo passou, quem apareceu? Um urso desavisado. Falta de informação faz com que pessoas cometam o mesmo erro. E não só pessoas, mas animais também. O urso foi pegar a ovelha. Davi falou, maluco, eu já estou com um problema aí com crime, já não sou mais réu primário. Eu vou ter problema com Greenpeace, alguma coisa desses órgãos ambientalistas. Mas se pegar a ovelha de papai, eu rebento. Porque a ovelha está sobre minha tutela, então sou eu que vou... Note que esse garoto tem um comportamento que deve nos inspirar. Você sabe o quê? Eu estou aqui para pregar para vocês, sim ou não? Então eu venho para cá para fazer o melhor. Eu não estou nem aí se eu vou fazer o ridículo, se você vai gostar, você vai achar que eu sou simplista, você vai... Beijinho no ombro, maluco. Eu estou aqui para fazer o que Deus me mandou fazer e pronto.
É assim. Então pare de se preocupar com o que os outros vão achar, com o que os outros vão pensar, com o que os outros... Davi matou, já é um criminoso. E está lá, apresentando as ovelhas, certo? Quando Saul está precisando de um músico. Saul não dorme, está meio atormentado, não tem Lexotan, não tem nada assim. Ele está lá, está assim, meio doido. Certo? Igual minha mulher. Minha mulher, às vezes, à noite fica meio doida. Eu acho que ela é minha prima do Saul. Estão gravando isso? Então eu vou terminar como o leão ou o urso, morto. Olha só, Saul não dorme, aquela coisa toda. E aí, um cara, olha só, 1 Samuel 16, 18 diz assim, dá para botar aqui? O 16, 18, eu não vou passar do horário não, vou direitinho. 16, 18. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de o belemita que sabe tocar e homem de sisudo de boa, e o Senhor, presta atenção no currículo do malandro, tá certo? Olha lá, o menino é novo moço, ele é filho de Jessé, o pai, ele é de Belém, ele sabe tocar, ele é forte e valente, ou seja, pode estar perto do rei, que se pegar alguma coisa, ele está pronto para defendê-lo, ele é homem de guerra, sisudo em palavra, boa aparência, porque vai servir o rei, você está entendendo? E o Senhor isso quem viu foi os outros de fora, porque quem é de dentro não é obrigado a ver seu valor. Pessoas que estão perto de você, às vezes não são capazes de enxergar o seu valor, porque pessoas que estão perto, pela convivência, começam a te olhar com uma visão comum, e todas as vezes que algo incomum se torna comum, ele perde valor. Por isso que casamentos acabam. Quando um casamento acaba? Quando o incomum se torna comum. Não deixe nada virar comum na sua vida, ou o valor disso acaba sendo depreciado. É assim que funciona. Os irmãos de Davi veio como presunçoso. Seu pai vê como o mais novo. Saul vê como o mais fraco. Golias o vê como alguém que não resiste ao primeiro round. Preste atenção. Mas alguém olhou para Davi e disse, conheço um moço, filho de Jessé o belemita, sabe tocar, é forte, certo? Valente, homem de guerra, certo? Ele é sisudo em palavras, de boa aparência, e o melhor de tudo, o Senhor é com ele. Diga assim, o Senhor é comigo. E se o Senhor é por nós, é isso aí. Olhe bem, alguém falou, conheço esse rapaz, está lá na casa de Jessé. Saul falou, então chama o garoto. E agora chegou Davi, para desempenhar mais uma função. E tudo aquilo que ele faz da melhor maneira. Saul não consegue dormir, mas quando Davi toca, ele sabe tocar bem, sim ou não? Isso, porque nós precisamos de músico bom. Ninguém quer músico desafinado cantando não, na igreja não, ninguém aguenta. É ou não é? Não, tem que ter unção e afinação. Porque ninguém aguenta. Certo? Esse dia eu fui numa igreja pregar. No segundo hino eu perguntei a Deus, quietinho, que eu não sou de criar problema. Eu falei, Senhor, o senhor vê isso? O senhor está escutando isso? Aquela irmã do meio ali, Senhor. E o microfone dela é mais alto. O cara do som deve ser marido, namorado, alguma coisa dela, porque ela é ruim e o som dela é o melhor. O microfone. Eu falei, eu que vou pregar depois. Você não sabe o sofrimento. Mas às vezes a pessoa é afinada, mas não tem vida com Deus, o Senhor não é com ela. Aí também não serve para nada.
Canta, 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 canta. Aí melhor trazia a Ana Carolina, Jorge Vecilo, para cantar na igreja. Nós precisamos de gente comprometida com Deus. E gente com talento, capacitada. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. É isso aí. E o recurso está no meio da igreja. Davi é bom, então ele chegou lá, começou a tocar para o Saul, arrumadinho, porque você vê que ele era bonitinho, certo? Porque também isso, beleza ajuda. Ó, se você quer casar, quem é solteiro? Deixa eu abrir uma brecha aqui rapidinho, para eu ajudar os solteiros. Aliás, abaixa a mão, nós temos 3 tipos de solteiro, eu quero que você se identifique. Solteiro número 1, o solteiro que nunca casou. Levante a mão. Nunca casou, nunca. Toma limpa. Isso. Abaixa a mão. Segundo grupo de solteiro, divorciado. Isso, aqueles que saíram do mercado, mas voltou. Alguém comprou, mas devolveu. Ele veio meio arranhado, o pé meio bamba, a borracha está meio frouxa. Veio traumatizado pelo fim. Segundo grupo, certo? Terceiro grupo, e mais perigoso deles. Aliás, eu brinco com isso, quero brincar mais uma vez aqui. Levante a mão, por favor, todas as viúvas. Viúva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sangue de Jesus tem poder. 15, 16, 17, 18. Meu Deus do céu, vai em cima. 19, 20. É uma feliz que 21, 22, 23. 23. Quantas viúvas? 23 viúvas. Quantas viúvas? Levante a mão agora para mim. Todos os viúvos. Viúvo. Cadê? Isso, baixa a mão que já tem viúva caçando o senhor. Um viúvo. Acenderam até a luz para ver se eu acho. Um viúvo. Dois viúvos. Tinha um aqui, se não morreu, enquanto eu fui lá. Tem aqui não? Não, né? Quanto viúvo? O que indica que casamento mata homem. Então você que é solteiro, pense nisso. Mas eu falei tudo isso só para falar de aparência. Você quer casar, tá certo? Uma das coisas que te ajuda é a aparência. Você tem que ser maneira. Entendeu? Porque você tem que se tornar interessante. E uma das coisas que te torna interessante é beleza. Se você é bonita, não precisa nem fazer muita força, botar o rostinho fora. Vai para a pista, bota o rostinho e os candidatos chegam. Pastor, não tem beleza, vai para a postura. Que às vezes postura também te torna interessante. Às vezes o cara não é bonito, mas ele tem uma aparência bonitão, assim, de postura. Tem umas mulheres também que não são bonitas, mas são as cavalas, já viu? Parece a égua do faraó, aquela coisa fantástica. Certo? Pastor, eu não tenho beleza e nem postura, está ficando difícil. Para você. Eu tenho um convento aqui perto, não tem não? Se você não tem beleza nem postura, tenha cultura. Porque isso também atrai muito e te torna interessante, principalmente para mulheres. Mulheres amam homens cultos. Homem nem tanto, homem tem medo de mulher culta. Homem gosta de mulher cabeça de rolinha. Pastor, eu não tenho beleza, eu não tenho postura e eu não tenho cultura, então vai trabalhar, arrumar dinheiro, ficar rico, na verdade, que isso vai tornar você bastante interessante. E depois, caso se venha sofrer com a gente, ainda cabe mais um. Então volte aqui para a gente voltar para o texto, que eu já estava tão longe, que eu já estou perto do inferno. Olhe para mim. Davi é alguém que está apto a ocupar aquele lugar, sim ou não? Sim ou não? Então, se você quer ir para um lugar, a primeira coisa que você tem que descobrir é se você está apto para ocupar aquele lugar. Invista em você.
Tá certo que é em preparo, em recursos, em espiritualidade, para que você vá em direção à sua vitória. As pessoas estão muito despreparadas. Davi não está no palácio à toa. E note, ele foi ungido por Samuel para ser um rei, sim ou não? Mas entrou no palácio como um músico. Tem um caminho a se percorrer. Entenda isso. Talvez você tenha feito até 2024 tudo errado. Tomou decisões ruins para você, para o seu casamento, para os seus negócios, para que a vida é um passe de mágica, que a Bíblia é uma lâmpada do Aladim, que você esfrega e sai e vai realizar um desejo. Não! Por muito tempo, dos altares e dos púlpitos, dirigiam-se à igreja apenas mensagens que tinham o cunho totalmente focado em santidade e salvação. De um tempo para cá, com o surgimento das igrejas neopentecostais principalmente, nós também aprendemos a oferecer às pessoas mensagens bíblicas totalmente divinas, que jamais vão desprezar santidade e salvação, mas que vai colocar nos ouvidos das pessoas, e mais, no coração, entendimento de que você merece ter uma vida extraordinária nessa terra e depois ir para o céu. Você consegue entender isso? E é isso que nós estamos vendo. Alguém ocupando o trono? Não. Ele está perto do trono, perto do quarto do rei. Mas ele já está perto de onde Deus quer que ele ocupe. É isso que ele está vivendo. Um belo dia, ele recebe uma incumbência. Sua nação está em guerra, o exército está acampado. E ele é comissionado a levar uma comida para saber notícias de seus irmãos. Note que Davi é alguém que reveza entre a oportunidade de estar tão perto do rei, mas ao mesmo tempo a oportunidade de estar do lado das ovelhas. É um músico do monarca e um garoto de recados. Ele vive esses dois ambientes com muita facilidade, sabe? Ele não é alguém que chegou no lugar alto e diz: agora eu não me presto mais a esse tipo. Não, ele está preparado para fazer qualquer coisa que Deus quer que ele faça. Não interessa quem você seja, o que você se tornou, quanto você tem na sua conta bancária, qual é a sua formação. Acorda. Entendeu? Se você é um peão ou um rei, quando o jogo de xadrez termina, ambos vão para a mesma caixa. É assim que funciona. Davi é alguém que sabe, ele não tem problema com isso. E agora ele olha nessa entrega do lanche, ele vê alguém falando contra o Senhor, o povo do Senhor. Ele não fica ofendido porque Golias falou do rei. Ele não fica ofendido porque Golias falou do exército. Davi não está ofendido. Ele se ofendeu quando ele ouviu Golias menosprezar o Deus que ele servia. E aí ele se lembrou que ele ganhou de um leão. E quem foi que deu a vitória a ele sobre o leão? Deus. Quem foi que deu a vitória a ele sobre o urso? Deus. Então ele diz: eu não posso ficar calado se alguém está falando de alguém que me trouxe até aqui. Posso fazer uma perguntinha para você? Para você chegar até aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual deles que destruiu você? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te destruir, porque o Deus que foi com você no passado é o mesmo Deus para estar com você hoje. Você consegue entender isso? Mexa na sua memória.
Davi está sendo apresentado a uma situação. Sabe quem está lá? Os irmãos dele. São soldados de Saul, pelo menos 3. Provavelmente sabe quem está lá? Jonatas, o filho de Saul, que era valente, diga-se de passagem. Mas quando Davi escuta alguém falando mal do seu Deus, ele diz, capítulo 17, 1 Samuel, verso 26. Coloca, por favor. Capítulo 17, verso 26. Só para todos ficarem com a mesma tradução. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Presta atenção. Davi está dizendo: quem esse cara pensa que é? Para desafiar o exército do Deus vivo. Fica quieto, Davi. Ele é Golias, o gigante de Gade, especialista em duelo, especializado no combate homem a homem. Não há entre nós ninguém qualificado. Olha a indumentária que ele carrega sobre si. Olha seu escudo, sua lança. Olha a couraça. Olha o que ele traz nos pés. Olha seu capacete. Você vê que a figura de Golias, ela chama a atenção do escritor. Ele faz questão de dizer o que ele tem no pé, né? O peso de sua lança, certo? O escudeiro que carrega seu escudo, o que ele tem na cabeça. Não há espaço para um oponente se dar bem com Golias. É isso que estão dizendo. Só que Davi diz: deixa eu explicar uma coisa a vocês. Ele vem contra mim com escudo, lança, espada e outras indumentárias mais. Porém eu vou contra ele em nome do Senhor, e o Senhor dos exércitos vai colocar ele na minha mão. Eu vou ganhar dele. Eu vou ganhar dele. Eu não sei o que você vai enfrentar em 2025, mas diga assim comigo, diga assim: em 2025 eu vou vencer. Isso aí. Mas eu vou vencer o que, pastor? O que vai se levantar? Eu ainda nem sei. Você não precisa saber quem será seu inimigo. Saia de 2024, entrando em 2025, já determinando quem vai ser seu aliado. Porque se Deus for seu aliado, não interessa quem será seu inimigo. Leve Deus com você. Davi foi difícil convencer. Levaram ele para Saul, falou: Saul, escuta aí, esse garoto aí, ó, ei menino, esse músico aí, ó, ele falou que quer enfrentar o Golias. O pessoal está falando que ele de crack. Ele usa droga, esse menino. Ele é meio doido ele. Ele falou que ia enfrentar o grandão lá, o Robocop. Saul falou: garoto, falou uma coisa para tu, não me arruma mais problema. Eu já nem durmo. E eu sei que me faz dormir. Se você morrer, como é que durmo eu? Então, menino, fique na sua. Contra aquele gigante você não... Olha o que o cara falou. Contra aquele gigante você não pode ir pelejar, porque ele é matador desde garotinho, quase matou a mãe dele quando nasceu. De tão grande. É verdade. Eu gosto de Davi, porque todo mundo está falando que ele não ia vencer. Sim ou não? Sim ou não? E ele? Eu vou vencer. Mas não é só falar não, porque isso aqui não é pensamento positivo não, viu? Fala agora comigo: eu vou vencer.
Isso, aí vai convergir forças, a energia desse ambiente. Você é doido? Você fumou o quê nesse negócio? Hein? Aqui não tem disso não. Aqui tem a presença de um Deus vivo e poderoso. E se ele tiver, o bicho pode pegar, que ele entra na fornalha, ele fecha a boca do leão, ele abre mar, ele envia um anjinho para matar tudo. É chefe do exterminador, ele. Olha só, agora, Saul falou, então vai com Deus, que eu não vou não. Chegou Davi com tiradeira. Quem aqui já brincou com tiradeira? Estilingue. Como é que é o nome aqui? É tiradeira, estilingue? Seta. Certo? Pensa. Chegou com aquele pedaço de pau, a tiradeira, umas pedrinhas. Quantas pedras ele levou? Por que ele levou 5 pedras, hein, gente? Dizem que é porque o Golias tinha mais irmão. Mas eu não penso assim, não. Eu penso que ele levou 5 porque ele estava com medo de errar. Mas não tinha fé. Quem tem fé também tem medo. Você controla o medo pela fé. Eu imagino, ele falou, eu vou levar 5 pedras, que eu estou nervoso. Se eu errar, eu mando uma. Por que ele não foi com a armadura de Saul? Porque senão ele ia ficar assim, ó. Certo? Ele falou, tem que ter mobilidade, possibilidade de fuga na frente do gigante. Mas a primeira, Deus estava lá, primeira pedrinha que ele deu. O pessoal falou, conheceu ele? Menino bom, família boa do Jessé, mas o pai dele tem mais 7 filhos, é o mais novo, não vai fazer falta não. Você já notou que quem fala que sabia que você ia vencer durante a luta, torcia contra? Você conhece alguém assim? Agora Davi pegou aquelas pensas, deu-lhe uma pedrada naquela cabeçona que para acabar com dor de cabeça era caixa de paracetamol fechada. Aquele gigantão, caiu aquele monstro. Davi foi lá, agora eu também ia. Eu fico imaginando essa caixa aqui do tamanho da cabeça do Golias. Pensa. E aí, Golias? Quem é o quê, de quê, para quê? Matou os outros, né, maluco? Morreu na mão de um moleque. Isso aí, Baixada Fluminense, tamo junto. Pegou a espada do Golias, cortou a cabeça do gigante. Cortou o quê? Eu gosto disso. Você já viu alguém na rua sem perna? Você já viu alguém na rua sem perna? Sério? Já viu alguém na rua sem braço? Sem dente? Sem cabelo? Sem cabeça? Ah, sem cabeça você não viu não, né? Porque quem corta a cabeça não dá paliativo. Não adianta você arrancar a perna do seu problema, que ele corre atrás de você. Perneta. Não adianta você arrancar os dentes do seu problema, que ele corre atrás de você, banguelo. O problema foi feito para ser resolvido. Então pare de ficar dando paliativo. Tome coragem. Coloque Deus do seu lado e vai para dentro desse casamento e resolve. Não é divórcio, não. Se o homem é ruim. É ruim, mas é um mal que você já conhece. Vai que você pega um pior que desgraçou sua vida. É ruim, mas é seu. Então pare de desistir das coisas. Certo? Davi cortou a cabeça, sim ou não? Isso. E agora entrou na cidade com aquela cabeça. As mulheres tudo indo para a janela. Davi, hashtag Davi, Davi, Davi. Pensa, é solteiro e ele. Aquela mulherada, tudo de olho nele, fiu, na visão, e ele com aquele cabeção assim. Nossa, eu fico pensando em eu, meu Deus do céu. Que beleza foi. Aí Saul olhou e falou que essa praga desse garoto está ficando mais popular que eu. Note que os problemas só aumentam. É só você vencer leão que aparece urso. Aí vence urso, aparece rei. Aí aparece gigante. E por final ainda vai aparecer uma mulher pelada, que eu não vou nem falar dela hoje, que aquilo é um perigo, aquela tal da Batseba, aquela gostosona. Mas eu vou deixar ela para outro dia. Hoje eu não estou afim de falar de mulher. Tá certo? Mas eu quero que você olhe para a sua vida. Porque eu gosto da vida desse rapaz. E eu gosto, sabe o quê?
de como ela termina. Preste atenção. Segundo Samuel 12:13, a gente encerra aqui. Fala que é para parecer que tá bom. Isso aí, falso. Só porque eu pedi. Então disse Davi o quê? A Natã? Pequei contra o... Olha só. Disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu? Não? Qual foi o pecado dele? Ele cometeu 2. Pegou a dona, gostosona lá, Batseba, e matou o marido dela. Sim ou não? Com a morte do marido, ele tem que, olho por olho, dente por... Então, ele tem que morrer também. Sim ou não? Mas o que Davi disse? Pequei contra o... Eu gosto disso. Note que eu narrei toda a história de um homem que não é perfeito. Porque se tem uma coisa que o diabo é capaz de usar com você nessa manhã, é dizer para você que você não merece. Olhar para a sua imperfeição e usar a sua imperfeição contra você. Você acha que Deus não sabe quem você é? Você acha que a mensagem que eu estou pregando aqui é para quem não veio? É isso? Não. A mensagem é para você. Para um Deus que sabe quem você é. Davi não é perfeito, ele diz, eu pequei contra o... E Natã disse, o Senhor te perdoou. Mas aprenda uma coisa, para que você evite o erro, evite o pecado. Deus perdoa o pecado, mas o efeito dele fica para você. Então, cuidado com o que você faz. É assim que funciona. A história de Davi não é uma história perfeita, não. Mas é uma história de sucesso. De alguém que em toda a trajetória você vai encontrar 2 ou 3 situações bem pontuais. Conta um povo no momento que não deve contar, movimenta, certo? Uma estrutura no modelo errado, porque não tem ninguém para dizer contra ele. Cede aos apelos de uma tentação. Tem medo de enfrentar o resultado e por isso conspira com um de seus homens de honra. Então eu queria que você olhasse para você nessa manhã, entendesse que você também não é perfeito, mas como Deus deu uma oportunidade a Davi, também deu a mim e deu a você. Então se levante, não para 2025, para 2024. Porque não precisa virar o ano para a sua vida mudar, ela pode mudar hoje, aqui e agora. Então você pode ficar de pé? Feche seus olhos por um momento. Feche seus olhos. E eu queria que agora você olhasse para você mesmo. Esqueça as outras pessoas. Deus deveria ter te avisado que Ele marcou um encontro com você hoje aqui, que nunca sentiu ou que faz tempo demais e você nem achava que era mais capaz de sentir. Talvez Ele deveria ter te avisado, mas não te avisou que essa manhã Ele havia preparado para ter um reencontro com você, ou um encontro pela primeira vez. Essa é uma igreja muito séria. Essa igreja é quase um ponto turístico também da cidade. Por aqui passam inúmeras pessoas que vêm a passeios, em viagens, em lazer, em trabalho, e vêm conhecer esta igreja. Por isso o nível de respeito que ela tem pelos seus visitantes sempre é muito alto. E muitas pessoas que recebem Jesus aqui vão voltar para seus estados, para suas cidades. E nós temos noção disso.
Mas nessa manhã, se Deus marcou um encontro com você aqui, com muito respeito, eu quero dar a oportunidade a você de dizer sim a este encontro. E de dizer: eu vou, mesmo imperfeito, aceitar esse convite de um Deus que marcou um encontro comigo. Hoje eu sou Davi. Hoje a missão é a casa de Jessé, onde eu vou me encontrar com aquilo que Deus tem para mim. Hoje não temos olhos para derramar sobre a sua cabeça, mas temos uma direção para oferecer ao teu coração. Se nessa manhã você quer voltar para Jesus, você quer recebê-lo pela primeira vez, levante a sua mão se tem alguém assim, e eu quero orar por você. Levante sua mão bem alto se você deseja fazer isso. Aqui embaixo, aí em cima, eu quero orar com você e por você. Você que levantou sua mão, faz um favor para mim, dá um pulinho aqui à frente. Eu quero orar por você. Me dê a honra de fazer isso. Eu quero encontrar com você outra vez e ouvir você me dizendo: pastor Cláudio, eu fui uma daquelas pessoas que fui lá à frente aquele dia na missão. Isso, vem aqui para frente. Isso, vem para cá. Se Deus está tocando no seu coração, vem para cá, vem. Ainda dá tempo para você. Isso, tem alguém aí em cima que precisa descer? Faz assim, eu espero você. Eu ainda tenho 6 minutos. E o meu clamor. Saia do seu lugar e vem para cá, perto da sua casa ou da sua cidade. Mas lá talvez aquele que estivesse usando da palavra te conhecia, e você queria ter uma experiência com alguém que não te conhece, que não sabe quem você é. Eu vou perguntar pela última vez nessa manhã: se essa é a manhã que Deus marcou para encontrar com você, levante a sua mão e eu espero você aqui à frente. Tem mais alguém? Não? Eu vou orar. Isso. Tem mais alguém? Não. Feche seus olhos. Eu vou orar pela igreja. O pastor Simon depois vai subir e vai orar por vocês aqui à frente. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, com a experiência de teu servo Davi, nós aprendemos hoje. Aprendemos como devemos nos dedicar às coisas quando ninguém está vendo, quando não temos os holofotes dos olhos, os aplausos das pessoas. Aprendemos nos campos de batalha, onde era Davi as ovelhas e o leão, Davi as ovelhas e o urso. Mas quem é capaz de fazer o melhor para o Senhor no anonimato, certamente também será capaz de fazer no ambiente dos aplausos, diante dos holofotes, onde o teu nome será glorificado através das guerras que vamos enfrentar com inimigos muito mais fortes do que nós, muito mais poderosos do que nós, mas muito mais fracos que o Senhor que nós servimos. Toma cada família aqui representada, toma os casamentos, toma os filhos, toma as empresas, as amizades. Ó Deus, e em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, porque é no Senhor que nós podemos confiar, porque é o Senhor que fica quando todos vão embora. E por mais que as pessoas nos amem, Senhor, o máximo que elas vão ao nosso lado é até a sepultura,
dali para frente, ninguém mais vai, a não ser o Senhor. Te somos gratos por 2024, mas temos grandes expectativas, não em 2025, mas em nós e no Senhor, para este ano que está por entrar. E ele será o melhor ano da missão Praia da Costa, o melhor ano da família pastoral, o melhor ano, ó Deus, de Vila Velha, o melhor ano do estado do Espírito Santo, da região sudeste, do Brasil, porque o Senhor é conosco, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você pode aplaudir o Senhor neste momento, pastor Simon? Aleluia! Aguarde aqui um pouquinho. Obrigado, Cláudio. Vou pedir que você não saia agora, não. Espere um pouquinho. Não adianta correr, porque lá fora é apertado mesmo. Então, não adianta correr. Vou pedir duas coisas antes de sair. Primeiro, convide alguém, traga alguém hoje à noite. Diz, mas aonde? Vai caber onde aqui? Aqui em cima. O pastor Cláudio não é tão gordo assim. Ele não ocupa esse espaço todo. Ali do lado tem lugar. Então, vai ter lugar sim. Pode convidar. E aqui em cima, não vai ser no telão não. Hoje não vai ter telão não. Se for preciso, a gente tira aqui caixotes todo de som, põe lá do lado de fora para o pessoal ver. Mas vai ter lugar aqui em cima, aqui desse lado aqui, onde está aqui, ó. Esses negócios, árvore de Natal, sai tudo. Pode convidar. Sai agora, não, espera só fazer a segunda coisa que eu quero falar. Primeiro é que você convide alguém. Segunda coisa que eu quero falar, pastor Cláudio. É difícil, né? Tomar uma decisão por Jesus, porque tem alguém que quer os irmãos do Davi, mas não quer o Davi. Tem alguém que não quer o Davi. Então, para terminar, nós vamos orar, abençoando, para sair. Mas faltou alguém aqui. Espere um pouquinho, pastor Lutero, só um minutinho. Só um minutinho de movimento aqui. Quem faltou de vir aqui? Não ande atrás agora não, só espera um minutinho. Por educação também, né? Não é questão nem de religião. Faltou? Se faltou vir aqui, quem faltou vir aqui está na luta, mas quer hoje começar uma nova vida com Jesus. É uma luta, mas aqui a gente vai para os pênaltis, para a prorrogação. Faltou alguém aqui? Está lá em cima, vai descer. Vem aqui no altar. Você fala, precisa ir sim, precisa marcar. Dia 28, 29. Rápido. Vem Jesus. Vem Jesus. Vamos começar uma nova vida, vamos? Matador de gigante, matador de urso, matador de leão. Ah, mas eu não sou, mas vai ser. Será? Mais alguém? Tem gente, eu sei que tem, porque é uma luta. É uma luta. É uma luta. Então vem aqui no altar. Assim. É com você. Está resistindo, mas você não vai aguentar resistir. Tem um fogo que vai queimando. Você não vai resistir. Você fala, mas o que vão falar de mim? Não interessa. Interessa o que Deus vai falar de você. Deus vai falar que você é valente, que você o ama. Então venha Jesus, vem querido. Recebe aqui, Fausto. Recebe. Está faltando gente aqui. Está faltando gente aqui para começar uma nova vida. O diabo perdeu. O diabo te perdeu. Jesus te ganhou. Quem é? Aqui? Está vindo aqui? Tem mais gente. É porque é uma luta mesmo, né? E às vezes a gente faz essa dobradinha, um chuta, depois o outro chuta também, vai. Mas que nós vamos fazer gol, vão. E você é o gol de Deus hoje, no time de Deus contra o time do inferno. Última vez, vou perguntar. Você disse, mas eu tenho que resolver umas coisas lá fora primeiro. Não, você vai resolver hoje primeiro com Deus aqui. Você diz, mas eu
Eu não quero ser dessa igreja. Não precisa ser dessa igreja. Procura outra igreja onde Jesus é o centro, a Bíblia é a base e o Espírito Santo é quem dirige. Não precisa dessa igreja. Venha Jesus agora. Agora. Venha Jesus. Jesus te ama, Jesus te perdoa, Jesus te faz vencedor. No meio de tanta crise. Vem Jesus, dá um passo, é comigo. Quem está faltando aqui? É você, querida? É você, querida? Por você nós ficamos aqui até 1h da tarde, 2h. Pastor Lutero com a equipe está aí depois para poder atender todos vocês. Pai querido, despeça-nos na tua paz. E a esses queridos que se entregaram ao Senhor, que querem começar uma vida com o Senhor, batiza com o teu Espírito. Que Jesus possa entrar no coração e o Espírito Santo selar essa decisão com a paz que excede todo entendimento, com a certeza do perdão dos pecados para aqueles que confessam Jesus como Salvador, com a certeza da vida eterna. Pai, glórias ao teu nome, porque o inferno foi esvaziado. Oh Jesus, guarde todos nós de volta para casa. E se a noite nos permitir que seja uma noite de festa maior ainda, para a glória do teu nome e para o bem do teu povo e para a vergonha de Satanás e de todos aqueles que são contra o reino de Deus. Que ainda nessa tarde governador do estado, prefeito da cidade, possam ser avisados de que há um Deus em Israel, e que não se afronta uma igreja, mas se afronta o Deus dessa igreja. Nos abençoe. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos acompanhe, nos guarde. Pastor Cláudio, seu ministério, sua igreja, sua família, sua casa. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.